Comente sobre a captura inesperada do presidente da Venezuela, Nicolás Materi, pelos Estados Unidos da América. Mas ninguém poderia negar o quão limpa foi a operação. Desde o sinal verde de Washington, tudo foi realizado e concluído em menos de 4 horas. Com as defesas da Venezuela destruídas, dezenas de guarda-costas cubanos mortos e 100 baixas americanas, em poucos dias as autoridades venezuelanas aceitariam qualquer acordo com os Estados Unidos. Com 30 a 50 milhões de barris prontos para sair da Venezuela e a indústria petrolífera dos Estados Unidos da América pronta para investir mais na extração venezuelana. Mas por trás de toda a valentia e dos parabéns que circulam por Washington, existe uma realidade fundamental que os líderes americanos não querem discutir. O fato das coisas estarem indo bem hoje na Venezuela não garante que seguirão assim amanhã. De um golpe interno no palácio, à ação das Forças Armadas venezuelanas, de levante popular à interferência estrangeira ou tomada do poder por gangues, como no Haiti. Há várias formas da situação na Venezuela sair do controle. Se isso acontecer, Washington certamente responderá, mas há poucas opções reais de ação. Antes que chegue a um desfecho, Washington nem sequer quer reconhecer isso como uma possibilidade real. Soldados americanos em solo, do Iraque ao Afeganistão, da África e Ásia ao Oriente Médio, tropas em solo se tornaram o maior pecado da política externa americana. Em grande parte porque Donald Trump assumiu o cargo prometendo que isso nunca aconteceria sob seu comando. Mas agora que os Estados Unidos estão comprometidos com a Venezuela, a perspectiva de um eventual envio de tropas se tornou uma realidade desconfortável. Pior ainda, pelo fato de que, se os elementos anti-Estados Unidos da América na Venezuela fizeram o dever de casa, então eles sabem que um envio de tropas americanas pode funcionar a favor deles. Em vez de evitar essa possibilidade, vamos discutir a presença de tropas americanas na Venezuela, por que isso pode ser necessário, por que os Estados Unidos da América querem evitar ao máximo e por que inimigos americanos podem tentar forçar essa entrada. Expectativas realistas. Enquanto escrevo, em 8 de janeiro de 2026, os Estados Unidos consolidam o controle sobre uma nação que capturaram. O presidente Donald Trump disse ao New York Times que espera que os Estados Unidos da América controlem a Venezuela por anos. E essa frase? Nós vamos usar o petróleo e vamos pegar o petróleo. Estamos baixando os preços do petróleo e vamos dar dinheiro para a Venezuela, que eles precisam desesperadamente. A vice-presidente Delcy Rodrigues, escolhida pelos Estados Unidos da América como sucessora de Nicolás Maduro, fez os ajustes necessários para lidar com a situação e recebeu ordem firme de manter o país unido. Caso contrário, segundo Trump, os 50 milhões de barris de petróleo venezuelano em breve. Segundo Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos da América, a América controlará as vendas de petróleo da Venezuela por tempo indeterminado, abrirá o mercado para empresas ocidentais e supervisionará uma transição política. Na quinta-feira, o Senado dos Estados Unidos da América aprovou resolução exigindo que Trump peça autorização antes de novas ações militares. Mesmo que aprovada, seu impacto prático é questionável. Talvez ainda mais importante do que o que está acontecendo agora seja o que os Estados Unidos revelaram sobre a maneira como pretendem manter o controle. Claro, a América nunca foi exatamente tímida ao ameaçar o uso da força. Trump insinuou que a líder da Venezuela poderia ser morta se desobedecesse aos Estados Unidos da América. A forte presença de navios de guerra, aeronaves e unidades anfíbias americanas segue na costa venezuelana. Trump também destacou estar disposto a usar influência econômica para obter obediência dos líderes civis, do exército e da elite venezuelana. A Venezuela, ao depender das exportações de energia facilitadas pelos Estados Unidos da América, fica sob maior controle americano, segundo avaliações da CIA. Os Estados Unidos da América consideram mais eficaz pressionar membros do antigo regime do que instalar líderes da oposição, cuja autoridade sobre o Estado é duvidosa. Esses pontos mostram a estratégia de Washington para assegurar a segurança venezuelana. Trump e aliados apostam que medo de retaliação, influência econômica e chance de manter poder farão com que os oficiais do regime obedeçam.
Eles acreditam que, controlando os oficiais do topo do regime, conseguirão manter subordinados, aliados nas Forças Armadas e apoiadores locais sob controle. Líderes dos Estados Unidos da América acreditam que, com o aparato estatal estável, grupos como ativistas da oposição, crime organizado, milícias e pessoas comuns também permanecerão controlados. Todos agirão por acreditarem que a intervenção dos Estados Unidos da América, reformas no setor petrolífero da Venezuela e o aumento do comércio serão benéficos para eles. Mas expomos cada uma dessas suposições centrais, porque elas não são apenas suposições, são potenciais pontos de falha. Quando eventos individuais ocorrem de forma inesperada para Washington, seu grande plano para a Venezuela pode começar a ruir. Nem seria uma grande surpresa para os especialistas regionais que vêm acompanhando tudo isso se desenrolar nos últimos meses. Na geopolítica, não é uma boa ideia tratar avaliações individuais de especialistas como verdades absolutas sobre a Venezuela. A operação para derrubar Maduro foi bem diferente do que a maioria desses especialistas previu. Mas o fio condutor presente em praticamente toda a cobertura objetiva sobre a Venezuela, não só por meses, mas por anos, tem sido a forte possibilidade do caos. Se os Estados Unidos tentassem mudar o regime, esses especialistas não defenderam um único cenário de caos. Esse é justamente o ponto. Em vez disso, o argumento é que há tantos fatores na Venezuela, tantos atores interessados agindo com objetivos diferentes, que de alguma forma, em algum lugar, as coisas estão praticamente garantidas a começar a se desestabilizar. Mesmo em um cenário em que os Estados Unidos usem todas as ferramentas à sua disposição para manter as coisas estáveis. E neste momento, ficou claro que os Estados Unidos da América não planejam usar todas as ferramentas que têm à disposição, ou mesmo chegar perto da teoria do caso que acabamos de explicar, onde Washington depende de uma combinação de intimidação militar e coerção econômica para manter a Venezuela estável, tentando intencionalmente garantir que possa agir de forma discreta. Os motivos para isso são em grande parte políticos, como dissemos na introdução. Trump fez de sua oposição ao envio de tropas para o exterior uma parte central de sua marca política há anos, e ele tem demonstrado desprezo ativamente. Ferramentas americanas de poder brando incluem ajuda humanitária, pacotes de alívio econômico e investimentos em iniciativas que melhoram rapidamente a vida dos cidadãos, na esperança de que eles possam aceitar a intervenção estrangeira que ocorreu. Trump parte do princípio de que evitar enviar tropas e ações que arrisquem interesses americanos é melhor. Assim, ele poderá evitar que cidadãos dos Estados Unidos da América, especialmente como base, sofram possíveis repercussões. O problema é que Trump quer controlar a Venezuela, mas dificilmente conseguirá ambos os objetivos ao mesmo tempo. Agora, antes de falarmos sobre os dilemas estratégicos que Trump pode ter imposto a si mesmo, gostaríamos de tirar um momento para discutir algo que é muito caro e importante para nós. No War Fronts, nosso serviço Premium Front School do Front Stock, liberamos um conteúdo especial para todos os espectadores, assinantes ou não. Um episódio especial exclusivo de Pergunte o que Quiser, onde respondemos às suas maiores perguntas sobre a crise na Venezuela novamente, que está absolutamente gratuito para acessar lá no Front School. O link está abaixo. Enquanto estiver lá, confira nossos artigos gratuitos, feitos com jornalistas premiados e especialistas em conflitos globais. E se você decidir assinar, vai desbloquear todo o resto. Temos conteúdo sobre a França, e custa apenas 5 por mês ou 50 por ano. Novo episódio gratuito de perguntas e respostas disponível no Front Stock Hold. Se quiser se inscrever para mais conteúdos, agradecemos. Evitável, mas justificável. Ao debatermos tropas americanas em solo, devemos ser claros sobre as realidades mais profundas. A ideia de que os Estados Unidos da América teriam que estacionar tropas na Venezuela não é uma conclusão inevitável, é totalmente opcional e é um resultado completamente evitável. E julgando pela retórica de Trump durante a campanha e no cargo, é um resultado que ele e sua administração sabem que não querem. Mas aqui está uma pergunta que é muito mais importante do que o que Trump quer. A questão do que ele vai fazer se for forçado a decidir entre enviar tropas para a Venezuela e controlar o país, ou se afastar completamente dele. Para entender onde esses problemas podem surgir.
Precisamos identificar as razões principais pelas quais tropas dos Estados Unidos da América seriam colocadas em solo para estabilizar a situação de segurança da Venezuela e proteger os interesses americanos. Atualmente, Washington admite às vezes uma futura transição democrática, mas só de modo abstrato. A conversa que está acontecendo aqui e agora, com detalhes reais que precisam ser resolvidos, é a conversa sobre o petróleo. E, por todos os sinais externos, Washington quer que a indústria de energia dos Estados Unidos da América se envolva fortemente no que vem a seguir. Isso exigirá muito trabalho da iniciativa privada, enquanto a Venezuela possui cerca de 300 bilhões de barris em reservas de petróleo. É tudo um tipo específico de petróleo que não serve para uso imediato quando é extraído e é caro para refinar. Grande parte da infraestrutura de petróleo do país, desde os poços até os oleodutos e refinarias costeiras, está deteriorada ou precisa de reparos sérios. As empresas de petróleo já demonstram hesitação por causa da proposta financeira duvidosa. E apenas alguns dias após capturar Maduro, Trump já teve que oferecer que os gastos das empresas de petróleo poderiam ser reembolsados. Especialistas dizem que, ao derrubar os preços do petróleo, Washington pode prejudicar os produtores americanos de xisto. Em uma economia difícil, as corporações de petróleo preferem agir com cautela para não se sobrecarregar. Mas a proposta de Trump é ainda mais duvidosa para as petroleiras, já que nem sua própria segurança está garantida para atingir o que ele deseja. Essas empresas precisariam investir em ativos caros na Venezuela, reconstruindo ou construindo instalações do zero. Nesse processo, teriam que enviar americanos para ajudar na reconstrução, mesmo com a mão de obra local fazendo a maior parte do trabalho pesado. Elas precisariam investir em diversos tipos de apoio, inclusive segurança privada, e adaptar mais amplamente suas práticas comerciais. Partindo do pressuposto de que o petróleo venezuelano um dia vai voltar a fluir, como Trump promete, isso significa risco e significa ativos americanos e cidadãos americanos envolvidos, expostos a todo tipo de agentes nefastos. Então, quem seriam esses agentes nefastos, afinal? Infelizmente, para venezuelanos e americanos, a lista é bem longa. Começando pelos elementos das Forças Armadas da Venezuela, que ainda permanecem leais a Maduro ou que podem ver isso como uma oportunidade de tomar o poder para si mesmos. Dulce Rodríguez, líder interina da Venezuela, pode ter feito parte do círculo próximo de Maduro. Agora, ela segue ordens dos Estados Unidos, facilitando que opositores anti-Estados Unidos da América ou anti-intervenção argumentem contra ela. Isso é algo que Washington claramente sabe. Segundo a Reuters, os Estados Unidos da América disseram ao ministro do Interior, linha dura da Venezuela, Diosdado Cabello, que ele deve agir com muita cautela pessoalmente e evitar sabotar a agenda de Washington, para que ele não tenha o mesmo destino que Maduro, ou até pior. De Cabello ao ministro da Defesa, Vladimir Pedrino, generais, líderes da inteligência e grupos de oficiais subalternos. Muitos nas Forças Armadas venezuelanas podem tentar derrubar Rodríguez, seja por conta própria ou com a ajuda de membros do governo civil da Venezuela, já que há poucos elementos confiáveis no governo venezuelano. Os guarda-costas cubanos de Maduro ou estão mortos ou são contrários aos Estados Unidos da América e com as tropas americanas ausentes, quem protege Rodríguez fora do governo? O crime organizado também deve ser considerado em toda a América Latina, incluindo Peru, Chile, Equador, Haiti e Caribe. Gangsters em ascensão perceberam que podem tomar o poder ou explorar a instabilidade com grande eficácia. O crime organizado venezuelano tem relação antiga com instituições estatais. Mas, se esses sindicatos acharem que seus interesses divergem do novo governo, podem facilmente semear caos no país. Existem também várias milícias armadas locais na Venezuela que, segundo fontes, já atuam em todo o país. Lá, milícias chamadas coletivos foram de porta em bairros opositores, interrogando moradores por sinais de apoio às ações dos Estados Unidos da América. Patrulhando as ruas armados e prometendo defender a soberania venezuelana, também é preciso considerar a oposição. Maria Karina Machado e seus aliados foram rejeitados por Washington e tem poucas razões para acreditar que terão um mandato em breve, enquanto Machado parece querer manter o curso atual com Washington.
Não se sabe como o público venezuelano reagiria se opositores de Maduro, mas também contrários à atuação dos Estados Unidos da América, tentassem retomar o controle do país. Talvez o pior seja que qualquer um desses grupos pode agir em conflito com o outro. Exemplo, manifestantes pró-democracia enfrentando milícias pró-Maduro ou militares corruptos disputando com o crime organizado, para conseguir uma fatia maior do dinheiro que será desviado por qualquer facção pronta para agir. Claro, seria de se esperar que o governo Trump conseguisse manter todos eles sob controle. Afinal, Trump não tem sido nada tímido em relação a tudo isso. Há um motivo para todos aqueles navios de guerra estarem esperando na costa venezuelana, e há um motivo. Trump tem ameaçado autoridades que podem não lembrar a quem devem obediência. Mas, numa reviravolta irônica do destino, a retórica constante de Trump contra o envio de tropas americanas ao exterior pode acabar tornando mais provável que ele seja forçado a enviá-las aqui. Quando consideramos todas as forças na Venezuela que podem agir contra os interesses de Washington, uma de duas coisas será verdadeira. Opção número 1. Essas pessoas são estúpidas, agem puramente por interesse próprio e nem sequer se deram ao trabalho de fazer a menor pesquisa sobre a superpotência global que agora está ditando a política do governo delas. Opção 2. Eles fizeram o dever de casa. As longas missões dos Estados Unidos da América na guerra ao terror mostraram isso. Os americanos têm pouca paciência para expedições militares longas e grandes no exterior, principalmente quando há perda de vidas. Trump entende bem, afinal, baseou sua campanha nisso. Isso faz as facções Estados Unidos da América na Venezuela questionarem se a presença militar americana é uma ameaça que Trump realmente agiria. Se essas facções causarem caos e ameaçarem indústria, dólares e vidas americanas, Trump enviaria as dezenas de milhares de tropas necessárias para estabilizar o país? Em entrevista ao Stars and Stripes, o ex-oficial da Marinha Mark Cancian explica: seriam necessários pelo menos 50 mil soldados americanos para manter presença em Caracas e grandes centros urbanos, garantindo a segurança das instalações. Do ponto de vista doutrinário, um comandante pediria mais, cerca de 150 a 200 mil soldados, devido à forte oposição pública de Trump até a pequenas tropas. É fácil imaginar um mundo onde o presidente dos Estados Unidos da América hesitaria em enviar essas forças e, se o fizesse, colocaria ainda mais recursos americanos em risco. Se grupos anti-Estados Unidos da América na Venezuela aprenderam com a Al-Qaeda ou o Talibã, então sabem disso. A maneira de fazer os Estados Unidos da América se retirarem da Venezuela não é sendo amigável, mas sim esgotando os Estados Unidos pelo maior tempo possível e da forma mais violenta possível. Até que uma de duas coisas ocorra: ou a indústria do petróleo dos Estados Unidos da América teme e para de cooperar, ou a pressão interna contra o envio de tropas à Venezuela obriga Trump a retirá-las. Ainda assim, Trump e aliados podem já estar em situação impossível, onde leais pró-Maduro, senhores da guerra interessados apenas em si mesmos, uma oposição democrática, cartéis criminosos e outras facções Estados Unidos da América vão querer testar o blefe de Trump. Opção número 1, eles forçam Trump a autorizar um envio de tropas impopular e caro, que representa tudo contra o que Trump fez campanha. Opção 2, ele cede e todo aquele aparato militar na costa da Venezuela se revela um tigre de papel. Só pode punir membros da elite venezuelana que estejam no comando do país em um dia específico. As ações de Washington para remover Maduro foram sem dúvida um sucesso tático. Mas ao tirar Maduro do poder e depois se comprometerem com o curso atual, Trump e seus aliados talvez já tenham se condenado a um fracasso estratégico. Obrigado por assistir.